perguntou se poderia enviar esse texto para todo mundo, né? E, e aí eu comentei com ele para primeiro a gente eu que gostaria de submeter também ao restante do pessoal, né? Para a gente discutir e acrescentar, corrigir, etc. E retomar um pouco essa questão da orientação geral e da metodologia e fazer um apanhado assim em geral de tudo que a gente vem fazendo, né? Porque esse texto ele é fruto do muito modesto meu, né? Mas é uma construção nossa e é fruto do trabalho que a gente vem realizando, tentando mais ou menos cumprir as metas, né? E atingir o nosso objetivo geral enquanto núcleo de estudos estratégicos. Você havia me pedido inicialmente, quando a gente passou para a leitura do livro do José Honório Rodrigues, ele havia me pedido para escrever um pequeno aviso e tal, né? E, e aí eu já estava com a ideia de escrever um pouco além, assim, para tratar um pouco das nossas atividades, o que é algumas das sugestões que foram aparecendo, né? Sempre, na medida do possível, tentando se manter fiel aquelas orientações do Olavo no vídeo de orientações ao grupo, porque ali me parece que está muito, muito claro assim, a visão que ele tem e que me parece muito correta de um grupo de estudos, né? E que essa questão realmente de estudar os grandes temas políticos e estratégicos e realmente poder fazer análises de conjuntura frequentes, né? Que é o que realmente está precisando para não visando alguma ação política ou qualquer coisa do tipo, mas simplesmente iluminar um pouco para ajudar a entender a situação. E também levando em conta a nossa situação concreta e real e das nossas necessidades realmente de formação, né, de realmente aprimoramento intelectual, de aquisição de um arcabouço metodológico, teórico e cultural realmente, né, uma formação de base que nos permita realmente levar adiante o objetivo, porque as nossas análises de conjuntura têm que ser feitas e trazer realmente questões substanciais, questões que não estão sendo tratadas por ninguém e que realmente peguem no ponto certo e tenham algum conteúdo de originalidade e que realmente complete esse esquema teórico descritivo com elementos factuais, elementos de caso concreto e bem documentados para ajudar realmente a entender o que se passa, né? Dentro daquela ideia do cientista realmente que procura entender a realidade. E claro que esse empreendimento ele está dentro da formação integral do filósofo, né, da formação do filósofo, a formação do homem de cultura, formação intelectual, que está lá no curso do curso de filosofia online. E, por exemplo, é claro que esses 3 pontos aí que a gente procurou reforçar e que já estão no vídeo de orientações do Olavo, eles, embora sejam muito importantes, eles dependem de uma formação ainda mais geral e que, na verdade, vem antes de todo esse trabalho, que é justamente o enriquecimento cultural, o enriquecimento
baseado na literatura, né, na cultura, na crítica literária, etc., que é justamente aquele trabalho inicial que a gente vem fazendo no curso de filosofia online, que realmente que vai dar uma substância maior para a gente poder realmente entrar no debate intelectual, né, e poder realmente trazer alguma contribuição. E realmente nós procuramos identificar as nossas falhas, necessidades de aperfeiçoamento na nossa formação, para que realmente a gente se fortaleça e chegue um momento que nós mesmos iremos identificar. Esse é outro elemento importante, né? A nossa própria autoconsciência e autoconhecimento, de saber isso, que a gente precisa se fortalecer. Aquela orientação do Olavo, o momento de entrar no debate não é esse, porque a gente tem que entrar realmente com força, com vitalidade, com energia, e realmente, quando a gente estiver preparado, nós vamos perceber isso. E eu acho que, mesmo com todas as falhas e coisas que acontecem, que é natural nesse processo, nesse início, eu acho que a gente vem fazendo um bom trabalho e estamos evoluindo, estamos na pista certa, né? O Jaime até mencionou agora que no curso de Princípios e Métodos da Autoeducação, o Olavo indicou várias obras que são do nosso total interesse aqui, né? E o próprio livro do José Honório Rodrigues, o que só mostra que nós estamos na pista certa, né? Eu trouxe esse textinho aí, esse esqueminha, justamente para submeter ao grupo, né? E nós discutirmos aí, fazermos esse apanhado do que a gente já fez até agora, né? E o que ainda precisa ser feito. Pegou num ponto bastante importante, que é uma coisa que eu não me canso de repetir para mim mesmo, assim, que o sucesso do empreendimento, né, ele depende de nós, porque a receita do Olavo, a receita já está dada. A receita do Olavo, para minha percepção, ela é perfeita para o ambiente, para a situação, para a condição dos estudantes no Brasil, para a situação do que se passa no mundo. Realmente ele pegou no ponto certo e ele dá a receita, dá as fontes, diz o que é para fazer e está dando a forma. Basta seguir essa forma. Ou seja, depois, claro, nós temos que responder se der errado. Também temos que responder por isso, né? E pode dar errado se a gente não seguir a forma. Ou seja, responder por aquilo que a gente fez, né? E realmente eu acho que se a gente seguir a fórmula, vai dar certo e a gente está no caminho certo. Como o Olavo chamou a atenção no vídeo de orientações, esse esquema conceitual, teórico, metodológico, ele é capaz, está apto de analisar e de buscar elementos que o completem. Na verdade, a gente tem que completar o trabalho do Olavo. Nessa parte, como eu disse, a gente vai, na parte principalmente filosófica, teórico, metodológica, a gente vai conseguir melhorar e completar muito pouco, ainda mais no início, assim, a gente não vai fazer. Na verdade, o que a gente precisa é justamente fornecer elementos que completem o quadro, né, realmente do que está acontecendo. E um ponto que eu acho essencial, e aí relacionando tudo que a gente está fazendo, que a gente está discutindo, o plano e as orientações do Olavo,
é o seguinte, e relacionando com essa questão da parte histórica, da pesquisa histórica e do estudo de casos, de pesquisa de casos, que é o ponto 3, e que na minha percepção é o objetivo final, é o objetivo último do núcleo. Tudo bem, Carlos? Oi, tudo bom, gente? Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? E que, na minha opinião, é o objetivo final do grupo, ou seja, realmente formar intelectuais teoricamente e culturalmente capacitados e habilitados para entender o que se passa e descrever o que está acontecendo na realidade. E eu acho que até respondendo um pouco a pergunta do Christian a respeito da criteriologia, qual é o critério? É saber o seguinte, esses livros, essas pesquisas estão respondendo efetivamente ao que está acontecendo ou não? Ou seja, quando a gente estiver imersos numa pesquisa, num problema, numa questão fundamental dentro de todo esse quadro, a gente vai saber se o sujeito está analisando a realidade ou ele está analisando o sentimento dele ou a ideia corporativa dele ou o discurso de agente, etc., está envolvido em algum projeto. A gente vai saber fazer isso aí. E aí, claro que a gente vai descartar, não, esse cara aqui está com treta. Ou seja, a metodologia inteira do Teoria do Estado nos diz isso. Você é capaz de ler um texto, ler um livro e dizer, olha, esse sujeito, ele realmente ele está tentando entender a realidade, as referências que ele está fazendo, eu mesmo posso fazer por minha própria conta e realmente está correspondendo, né, está realmente coincidindo e está me ajudando a ver melhor os objetos que eu estou estudando e que todo mundo poderá fazer esse percurso, ou seja, é objetivo e é científico. Então essa obra, esse autor realmente corresponde às expectativas. E é claro que nessa parte da pesquisa, realmente, do estudo de casos, ele é necessariamente pelo método tentativo. E cada um vai desembocar numa pesquisa e num problema específico, né, e que vai trazer para os demais membros aqui. Mas essa questão da pesquisa historiográfica e do método científico ele é fundamental. Por quê? Por que esse livro do José Honório Rodrigues ele é importante? Porque, como bem observou o Olavo, e eu acho que o José Honório Rodrigues também toca nesse ponto, o fato é que o Brasil, os brasileiros não têm enraizamento histórico e não têm consciência histórica e cultural. E o fato mais absurdo que está acontecendo hoje é que no Brasil, as pessoas não estão mais registrando o que está se passando. Ou seja, até isso a gente vai precisar completar. Isso quer dizer o seguinte, nós não iremos encontrar historiadores modernos, de época moderna, no Brasil, e no mundo também é difícil, que realmente esteja registrando os fatos como eles se passaram, ou seja, tem vazios e lacunas imensas da história do Brasil. Ou seja, os focos de atenção das pessoas estão completamente invertidos e obscuros, e realmente é um jogo de sombras que só serve para enganar. Ou seja, até o Olavo menciona lá no curso de Teoria do Estado, ele diz uma coisa muito interessante que eu já havia percebido e até achei irônico, que é a questão do seguinte, olha, eu acredito, o Olavo, né, dizendo, eu acredito que não será possível ninguém estudar a história e reconstituir o que se passou, a não ser pelos meus artigos. E isso é verdade. Isso é verdade. Nós temos que passar pelos artigos do Olavo. E outro elemento que ele falou, que me pareceu irônico, é o seguinte, a análise teórica que ele faz e a descrição da realidade, ele mesmo diz, olha, se o Fidel Castro tivesse lendo e vendo isso aí que eu estou explicando, ele iria concordar comigo.
Ele ia dizer, olha, é isso aí mesmo que está se passando, e na verdade essa turma ela tem só a agradecer ao Olavo, porque às vezes o cara está meio perdido, a bagunça é tanta, que até os esquerdistas, os comunistas, se eles fossem sérios, eles iam dizer, não, peraí, eu vou ler o artigo desse cara aqui e tal, vou ver um curso dele para mim entender direito o que eu mesmo estou fazendo nesse negócio aqui. Ou seja, essa questão da pesquisa histórica e da complementação das lacunas e dos vazios, né, que existem na historiografia brasileira, nos registros da história, realmente também precisa ser feito. Até isso a gente precisa complementar. Claro, e depois lançar de novo todo esse olhar, não é, da teoria e metodológico e da teoria em cima desses fatos, né? E o sistema se retroalimenta, né? Dentro dessa ideia da metodologia científica, dos critérios, né? Realmente essa parte formativa, teórico-metodológica, né? E que na verdade essa parte formativa teórica ela também requer uma grande formação cultural e literária, realmente de enriquecimento da imaginação, de realmente desse método das ciências humanas, de você realmente imergir na matéria, nos sentidos, né, na imaginação de toda essa realidade que você vai estudar, para depois entrar forte realmente no método e compreender a estrutura geral do assunto que está sendo analisado, que, como o Olavo bem apontou, esse é o ponto. Vamos seguir a receita, né? No curso dessa receita, nós vamos adquirir o conhecimento disso aí. Então, por exemplo, quando o Olavo diz, por exemplo, não, eu acho que em ciências sociais o conceito fundamental que realmente vai informar toda a realidade, toda a sociedade, etc., toda a estrutura político-social realmente é o elemento poder. Esse é o elemento estruturante. Então a gente tem que ler e absorver tudo que a gente puder nesse sentido, né, para realmente entender e focalizar a nossa atenção para essa questão. E o critério maior nos é dado pelos clássicos, né? Então, por exemplo, essa pergunta nossa, realmente ela precisa ser feita, mas é preciso seguir a receita, é preciso ter uma certa fidelidade e uma certa crença, uma fé, né, realmente, que a coisa está dando certo e você confia. Ou seja, não, eu vou passar lá em Aristóteles, eu vou passar em Platão, e aí ele vai me dizer o que tem que fazer, para onde é que eu tenho que olhar, qual é o método, né, e realmente o que é a metodologia científica, o que consiste, né, essa questão fundamental de o que é gerar conhecimentos dentro das ciências sociais, o que é produzir, né, e tudo isso aí que a gente vem estudando, e ao percorrer esse caminho, e realmente fazendo, né, e fazendo, se aí persistir dúvida, claro, e aí a gente vai discutir e vai analisar cada vez melhor. Mas eu acredito que a gente vai encontrar nos clássicos, e já estamos encontrando nos clássicos, muitas respostas para isto, né? E realmente essa questão também que a gente chamou a atenção, a questão do método científico, de realmente ter o domínio do método científico e saber aplicá-lo no estudo dos casos, e realmente ter toda esse arsenal que não só o Olavo, mas também o José Honório Rodrigues chama atenção. O historiador, o pesquisador em ciências sociais, ele tem que ser um erudito, tem que ser um escola realmente, para poder ter uma grande apreensão da realidade, intuição boa, ter uma noção das formas, dos mitos, etc., e que vai dar uma certa dimensão das estruturas narrativas
que nós iremos aplicar, inclusive, ao descrever os elementos, né, e os fatos que nós iremos narrar. E isso também é importante. Ou seja, antes das colunas 1, 2 e 3, que o Olavo orientou, nós temos que ter uma noção ainda maior da estrutura da possibilidade, dos mitos e das estruturas narrativas, né, da quantidade maior de enriquecimento imaginário, para que a gente tenha mais pontos de comparação, de percepção e possamos pegar melhor, né, o sentido daquilo que a gente está estudando. E outro elemento que eu gostaria de destacar também tem a ver com um pouco o que o Jaime havia falado, a questão realmente da disciplina e da importância que tudo isso tem na nossa própria vida pessoal, né, e desse empreendimento como obra de caridade, né. Eu pelo menos tenho essa percepção, né, embora também necessite de muita coisa, mas eu tenho a sensação de que quanto mais nós formos nos aprofundando nesses temas, mais nós vamos ganhando a sensação a percepção da gravidade e da urgência desses estudos. E também no sentido de que não há nenhum exagero em muitas das afirmações do Olavo ao dizer que ninguém está estudando isso, não estão escrevendo história no Brasil mais, não estão analisando a realidade, e que realmente isso tudo, se vier a acontecer no Brasil, tem de passar por um grupo de alunos do Olavo. Enquanto a pessoa não tiver consciência disso, não vai dar certo, porque isso é verdadeiro. Ou seja, aí ganha mais a noção, o senso da responsabilidade, da urgência e da gravidade desse empreendimento, e também entra um pouco naquilo que o Viktor Frankl diz do sentido da vida. Dentro daquela linha, olha, de tomar consciência e saber que se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer. E nesse sentido é realmente uma obra de caridade, porque isso é absolutamente necessário para sanear a vida intelectual do Brasil e realmente, eu diria até a vida espiritual do Brasil. Realmente procurei consolidar o nosso trabalho até aqui, fazer um apanhado que a gente fez, montar um plano de atividades futuras e detalhar um pouquinho mais só o que já estava lá no vídeo de orientações. Mas com relação aos grupos, uma outra questão que eu acho que vai surgir também daqui para frente, inevitavelmente, né, na medida em que a coisa vai se profissionalizando, digamos assim, inclusive a montagem de grupos regionais. Porque, querendo ou não, o Olavo tem centenas de alunos, e como até a gente colocou um pouquinho aí nesse esqueminha, a boa parte do que a gente está fazendo aqui se integra e é uma preocupação geral do Olavo. Então, eu acho que muitos dos alunos vão acabar desembocando nesses estudos. E eu acho que o núcleo, os organizadores, têm que montar um plano para absorver e integrar essas pessoas e saber assim, o que os alunos em geral estão fazendo. E trazer os mais capacitados, os mais vocacionados para este estudo, né, para junto aqui do nosso empreendimento. Saber, olha, você é vocacionado nessa área, você manja, então o seu lugar é aqui. Sabe? E dentro daquele negócio que o Olavo fala até no curso de Teoria do Estado. Então, você não precisa ser famoso, você não precisa ser acadêmico, não ser títulos, isso, aquilo e tal. Mas você vai entrar aqui e vai tentar entender o que realmente está acontecendo. Então, esses grupos regionais eu acho que vão se formar.
porque na medida em que saíram algumas lideranças aqui do grupo, essa liderança vai tentar articular regionalmente, aí, próximo da sua cidade, do seu bairro, e às vezes está cheio de alunos aí do Olavo e tu não está sabendo. Eu gostaria de também ressaltar um ponto relacionado a isso, que é muito importante. Até esse dia eu comentei com o Carlos. E antes, eu só esqueci de destacar também, com relação à formação desses grupos regionais, obviamente vai possibilitar o encontro físico, né? E bibliotecas, etc. e tal. E a gente tem que procurar integrar e articular dentro do núcleo. De tal maneira que realmente a ideia, o objetivo final é realmente ser um núcleo de estudo estratégico, diagnosticar e fazer análise de conjuntura. Esse é o objetivo. E nisso vai chegar um ponto que vai ter núcleos regionais integrados e unificados, que os caras vão estar tão desenvolvidos numa área que nem o Olavo falou. Vai chegar um ponto que às vezes os membros ou os grupos e subgrupos não vão conseguir nem atualizar os demais membros do grupo no instante mesmo em que eles estão trabalhando. Tamanha é a gama de informações, livros, documentos que o cara está juntando ali. Mas, claro, tudo dentro do método. E só vai ficar sabendo quando o cara já publicou um livro, uma tese, etc. e tal, né? Um trabalho importante. E aí a gente vai ficar sabendo. E aí a gente tem que tentar trazer para fazer pessoal qualificado para fazer palestras, conferências, etc. Mas o ponto que eu queria destacar, que eu comentei com o Carlos, é o seguinte. O que o Olavo mesmo falou, né, que um dos grandes problemas do Brasil é justamente o tamanho do território imenso e a dificuldade de reunir realmente as pessoas mais qualificadas. Que nem ele mesmo disse que durante muito tempo uma das maiores dificuldades justamente era de juntar os grandes talentos dispersos em todo o Brasil. Pode surgir um no Chuí, outro no Iapó, tal, com milhares de quilômetros de distância e principalmente antigamente, não era possível reunir esse pessoal. O que eles faziam? Eles traziam para um centro cultural, político, etc. Procuravam trazer, por exemplo, escritores, intelectuais e centralizar no Rio de Janeiro. Agora, com a internet, nós temos de nos valer dos benefícios disso aí. Então, se a gente descobrir um talento lá no bico do papagaio, não sei aonde, a gente tem que trazer para cá, porque a internet possibilita isso. E a gente vai nos valer, precisamos nos valer desses benefícios. Então, é claro que tudo tem, a vida, ela é feita de problemas e compensações. Né? Se de um lado nós não podemos ainda nos encontrar fisicamente, nós temos condições de realmente aproveitar dos benefícios do encontro online, que é justamente esse, trazer os grandes talentos nessa área estratégica, etc., aqui para dentro e realmente criar um ambiente que possibilite o diálogo e a troca efetiva de informações, dentro daquele sentido de que o cara entra e ele realmente traz a contribuição dele. Todos irão trazer e irão se enriquecer mutuamente. E aí nós vamos evoluir muito. E outro elemento também que é bom aqui para o nosso grupo é, de certa forma, a ausência quase completa de recompensa. Você não vai ser famoso, você não vai ganhar um título, você não vai tal. Mas uma coisa é certa, se tu está aqui, tu está preocupado em entender o que se passa. E isso aí é o critério número 1 para a investigação científica. Então, nesse ponto aí, nós estamos garantidos, entendeu? Ninguém Sim. vai entrar aqui porque quer ficar rico ou porque quer ficar famoso e tal. Aliás, claro que isso pode acontecer fora, pela formação e pelo mérito aqui de dentro. Mas é como o Olavo falou no negócio do prazer, né? O reconhecimento, recompensa eventual que venha fora,
ele é apenas o resultado colateral de uma atividade que deu certo. E que se deu certo é aqui dentro. Também, né?